Olá, olá, amados. Que o Senhor Espírito Santo alcance o coração de vocês. Que o Senhor Espírito Santo ilumine a mente, dando um renovo de entendimento, para que a gente não venha se conformar com esse mundo de tanta perversidade e possamos buscar a luz do Evangelho que nos esclarece, que nos transforma e que nos ensina a obedecer a Deus e assim poder viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Aqui em Provérbios 7, pessoal, você lendo, você vai ficar abismado com o que diz Provérbios 7. Fala muito do pecado. Fala muito do pecado. O título mesmo de Provérbios 7, quando você chega aqui no versículo 6 em diante, a Bíblia fala da astúcia da prostituta, misericórdia, da astuta do diabo. O diabo que usa a fraqueza humana, ele observa o ser humano, o diabo observa o ser humano muito bem, ele observa. E na fraqueza do ser humano, ele, derrotado, maldito, ele aproveita a fraqueza do ser humano para envergonhá-los, para torná-los escravos dele. Mas a palavra de Deus, pessoal, ela diz: conhecereis a verdade, como nós sabemos. Conhecereis a verdade liberta. A verdade tem me libertado, a verdade tem libertado você aí do outro lado. Então, o que acontece? Vamos prosseguir a nossa vida com Jesus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Vamos nos esforçar para andar em paz com todos, né? Não aprontando, não arrumando contenda entre irmãos, perdão, abençoando os nossos irmãos, nosso próximo, abençoando aqueles que olham para nós com maus olhos, com inveja. Vamos abençoar. Aqui em Provérbios 7, pessoal, no versículo 27, não se espante, tá? É palavra de Deus e o Espírito Santo revelará no teu coração. Se você não entender, ouça mais uma vez esse vídeo e leia a palavra. Olha o que diz em Provérbios 7, 27. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Quando o ser humano se entrega ao pecado, como já foi falado aqui, o diabo conhece a fraqueza humana. E a Bíblia diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Graças a Deus que Deus tem propósito na vida humana. Graças a Deus que Deus é o nosso resgatador. Jesus Cristo, nosso amigo, que tem alcançado o nosso coração, que tem tocado em nosso coração, que tem batido na porta do nosso coração. E assim aceitamos que Jesus entre. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que se renova cada dia, é a razão de estarmos de pé. É a razão de muitos que vivem na escravidão do pecado estar de pé, porque a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, atrai o homem para ele. Pessoal, muitos que buscam o pecado, que buscam o caminho do pecado, estão buscando o caminho do inferno. E a consequência é descer para a morte física, a morte espiritual, da qual a morte espiritual é a pior morte. Nós sabemos disso porque nós ouvimos o Evangelho. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Peça ao Espírito Santo para te livrar da tentação, para que você não tenha a sua alma perdida. Amém? Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite como seu único Senhor, Deus
e Salvador. E leia, congregue. Amém? Que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você que ainda não conheceu o Evangelho, é meu irmão, minha irmã. Você está nas minhas orações. Que o Senhor Espírito Santo abençoe a vida de vocês. Que o Evangelho alcance a vida de vocês, dando uma nova história. Amém? Deus te abençoe. Um abraço, meus irmãos.